A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, é importante, pois estabelece as bases e diretrizes para a educação no Brasil. Ela fundamenta os princípios educacionais, organiza o sistema educacional, garante direitos e deveres dos estudantes, orienta a pedagogia e o currículo, regula os profissionais da educação e aborda questões de financiamento. Além disso, a LDB serve como referência para a elaboração de políticas educacionais e é a base para a criação de normas e regulamentos relacionados à educação. A leitura que você terá por meio da Cursar é uma ferramenta a mais para que você possa compreender em detalhes os direitos, deveres e normas que regem o sistema educacional brasileiro. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Título da Educação. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino em instituições próprias. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Título 2 dos Princípios e Fins da Educação Nacional. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2. Liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Inciso 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Inciso 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 7. Valorização do profissional da educação escolar. Inciso 8. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Inciso 9. Garantia de padrão de qualidade. Inciso 10. Valorização da experiência extraescolar. Inciso 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Inciso 12. Consideração com a diversidade étnico-racial, incluído pela Lei nº 12.796, de 2013. Inciso 13. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, incluído pela Lei nº 13.632, de 2018. Inciso 14. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos-cegas e com deficiência auditiva, incluído pela Lei nº 14.191, de 2021. Título 3 do Direito à Educação e do Dever de Educar. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: inciso 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013. A pré-escola, incluído pela Lei nº 12.796, de 2013. B. Ensino fundamental, incluído pela Lei nº 12.796, de 2013. C. Ensino médio, incluído pela Lei nº 12.796, de 2013. Inciso 2. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013. Inciso 3. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino, redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013. Inciso 4. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria, redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Inciso 7. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Inciso 8. Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013.
e X, padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados, redação dada pela Lei nº 14.333, de 2022. X vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade, incluído pela Lei nº 11.700, de 2008. X e alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos, incluído pela Lei nº 14.407, de 2022, inciso 12, Educação Digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas, incluído pela Lei nº 14.533, de 2023, parágrafo único. Para efeitos do disposto no inciso X e do caput deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno, e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento, incluído pela Lei nº 14.533, de 2023, artigo 4º-A. É assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento, na esfera de sua competência federativa, incluído pela Lei nº 13.716, de 2018. Artigo 5º O acesso à educação básica obrigatória, direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo, redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013, parágrafo 1º O poder público, na esfera de sua competência federativa deverá, redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013, inciso 1, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013, inciso 2 fazer-lhes a chamada pública inciso 3 zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Parágrafo 2º Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Parágrafo 3º Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Parágrafo 4º Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Parágrafo 5º Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Artigo 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013, artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: inciso 1 Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Inciso 2 Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Inciso 3 Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Artigo 7º Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso V e do caput do artigo 5º da Constituição Federal, incluído pela Lei nº 13.796, de 2019 vigência,
Inciso 1. Prova ou aula de reposição, conforme o caso a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno, ou em outro horário agendado com sua anuência expressa, incluído pela Lei nº 13.796, de 2019, vigência inciso 2, trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino, incluído pela Lei nº 13.796, de 2019, vigência, parágrafo 1º. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno, incluído pela Lei nº 13.796, de 2019, vigência, parágrafo 2º. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência, incluído pela Lei nº 13.796, de 2019, vigência. Parágrafo 3º. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo, incluído pela Lei nº 13.796, de 2019, vigência, vide parágrafo único do artigo 2. Parágrafo 4º. Disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83 desta lei, incluído pela Lei nº 13.796, de 2019, vigência, título 4 da Organização da Educação Nacional. Artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Artigo 9º. A União incumbir-se-á de regulamento, inciso 1, elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, inciso 2, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e o dos territórios, inciso 3, prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva, inciso 4, estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica como o inciso 4A. Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento, na educação básica e na educação superior, de alunos com altas habilidades ou superdotação, incluído pela Lei nº 13.234, de 2015, inciso 5. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação, inciso 6. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Inciso 7. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Inciso 8. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Inciso 9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, vide Lei nº 10.870, de 2004, parágrafo 1º. Na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criado por lei. Parágrafo 2. Graus para o cumprimento do disposto nos incisos V, A e X, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Parágrafo 3º. As atribuições constantes do inciso X poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Artigo 10. Os Estados incumbir-se-ão de, inciso 1, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Inciso 2, definir, com os municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Inciso 3, elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Inciso 4, autorizar, reconhecer, credenciar,
supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Inciso 5. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Inciso 6. Assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei, redação dada pela Lei nº 12.061, de 2009, inciso 7. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, incluído pela Lei nº 10.709, de 31 de julho de 2003, parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se as competências referentes aos estados e aos municípios. Artigo 11. Os municípios incumbir-se de inciso 1 organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Inciso 2. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Inciso 3. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Inciso 4. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Inciso 5. Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, e com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Inciso 6. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, incluído pela Lei nº 10.709, de 31 de julho de 2003, parágrafo único. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao Sistema Estadual de Ensino ou compor com ele um Sistema Único de Educação Básica. Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de, inciso 1, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Inciso 2, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Inciso 3, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. Inciso 4, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Inciso 5, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Inciso 6, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Inciso 7, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, se for o caso, dos responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola, redação dada pela Lei nº 12.013, de 2009, e notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei, redação dada pela Lei nº 13.803, de 2019, inciso 9, promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática bullying, no âmbito das escolas, incluído pela Lei nº 13.663, de 2018, inciso 10, estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas, incluído pela Lei nº 13.663, de 2018, inciso 11, promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas, incluído pela Lei nº 13.840, de 2019, artigo 13. Os docentes incumbir-se de, inciso 1, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Inciso 2, elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Inciso 3, zelar pela aprendizagem dos alunos. Inciso 4, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Inciso 5, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Inciso 6, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Inciso 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Inciso 2. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Artigo 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Artigo 16. O Sistema Federal de Ensino compreende, regulamento, inciso 1, as instituições de ensino mantidas pela União. Inciso 2, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Redação dada pela Lei nº 13.868, de 2019, inciso 3, os órgãos federais de educação.
Artigo 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem: inciso 1, as instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal; inciso 2, as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal; inciso 3, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada; inciso 4, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. Artigo 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: inciso 1, as instituições do ensino fundamental, médio de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal; inciso 2, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos municipais de educação. Artigo 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: regulamento, inciso 1, públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público; inciso 2, privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado; inciso 3, comunitárias, na forma da lei, incluído pela Lei nº 13.868, de 2019, parágrafo 1º, as instituições de ensino a que se referem os incisos I e I do caput deste artigo podem qualificar-se como confessionais, atendidas a orientação confessional e a ideologia específicas, incluído pela Lei nº 13.868, de 2019, parágrafo 2º, as instituições de ensino a que se referem os incisos I e I do caput deste artigo podem ser certificadas como filantrópicas, na forma da lei, incluído pela Lei nº 13.868, de 2019, título 5 dos níveis e das modalidades de educação e ensino, capítulo e da composição dos níveis escolares, artigo 21. A educação escolar compõe-se de inciso 1, educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; inciso 2, educação superior, capítulo e da educação básica, seção e das disposições gerais, artigo 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação como indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Parágrafo único. São objetivos princípios da educação básica, a alfabetização plena e a formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes do caput deste artigo, incluído pela Lei nº 14.407, de 2022, artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade e na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Parágrafo 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive, quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Artigo 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver, redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 2, a classificação, em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola; b. por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; c. independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato, e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Inciso 3. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Inciso 4. Poderão organizar-se classes ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares. Inciso 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:
a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. B. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. C. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. D. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito e obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Inciso 6. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Inciso 7. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. Parágrafo 1º. A carga horária mínima anual de que trata o inciso e do caput deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio, para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017. Parágrafo 2. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso V do artigo 4, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013, parágrafo 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural, e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Parágrafo 2. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica, redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017, parágrafo 3º. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Redação dada pela Lei nº 10.793, de 1º/12/2003, e que cumpre a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, incluído pela Lei nº 10.793, de 1º/12/2003, e é maior de 30 anos de idade, incluído pela Lei nº 10.793, de 1º/12/2003, e que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física, incluído pela Lei nº 10.793, de 1º/12/2003, e v. amparado pelo Decreto-Lei nº 1044, de 21 de outubro de 1969, incluído pela Lei nº 10.793, de 1º/12/2003, v. vetado, incluído pela Lei nº 10.793, de 1º/12/2003, v. que tenha prole, incluído pela Lei nº 10.793, de 1º/12/2003. Parágrafo 4º. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa, redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017. Parágrafo 6º. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2 deste artigo, redação dada pela Lei nº 13.278, de 2016, parágrafo 7º. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput, redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017. Parágrafo 8º. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais, incluído pela Lei nº 13.006,
de 2014, parágrafo 9º, conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos, como temas transversais, nos currículos de que trata o caput. Deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente à produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino, redação dada pela Lei nº 14.164, de 2021, parágrafo 9º. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o caput, incluído pela Lei nº 13.666, de 2018, parágrafo 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017. Parágrafo 11 vetado, incluído pela Lei nº 14.533, de 2023, artigo 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008. Parágrafo 1º, o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil, redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008. Parágrafo 2º, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras, redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008. Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: inciso 1, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Inciso 2, consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Inciso 3, orientação para o trabalho. Inciso 4, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Artigo 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente inciso 1, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Inciso 2, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Inciso 3, adequação à natureza do trabalho na zona rural. Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar, incluído pela Lei nº 12.960, de 2014, seção I da Educação Infantil. Artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013, artigo 30. A educação infantil será oferecida em, inciso 1, creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 3 anos de idade. Inciso 2, pré-escolas, para as crianças de 4 a 5 anos de idade, redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013, artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013, inciso 1, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental, incluído pela Lei nº 12.796, de 2013, inciso 2, carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional, incluído pela Lei nº 12.796, de 2013, inciso 13, atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral, incluído pela Lei nº 12.796, de 2013, inciso 4.
Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas, incluído pela Lei nº 12.796, de 2013, inciso 5. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança, incluído pela Lei nº 12.796, de 2013, seção I do Ensino Fundamental, artigo 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006, inciso 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, inciso 2, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, inciso 3, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e valores, inciso 4. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Parágrafo 1º. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Parágrafo 3º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Parágrafo 4º. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Parágrafo 5º. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado, incluído pela Lei nº 11.525, de 2007. Parágrafo 6º. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental, incluído pela Lei nº 12.472, de 2011. Artigo 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Redação dada pela Lei nº 9.475, de 22 de julho de 1997. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores, incluído pela Lei nº 9.475, de 22 de julho de 1997. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso, incluído pela Lei nº 9.475, de 22 de julho de 1997, artigo 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Parágrafo 1º. São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. Parágrafo 2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Seção IV do ensino médio. Artigo 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades: inciso 1, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Inciso 2, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Inciso 3, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Inciso 4, a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Artigo 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 1, linguagens e suas tecnologias, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017,
Inciso 2, Matemática e suas tecnologias, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 3, Ciências da Natureza e suas tecnologias, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 4, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, parágrafo 1º a parte diversificada dos currículos de que trata o caput do artigo 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada a base nacional comum curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017. Parágrafo 2º a base nacional comum curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017. Parágrafo 3º o ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, asseguradas comunidades indígenas, também a utilização das respectivas línguas maternas, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017. Parágrafo 4º os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017. Parágrafo 5º a carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017. Parágrafo 6º a União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação, a partir da Base Nacional Comum Curricular, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017. Parágrafo 7º os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017. Parágrafo 8º os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 1, domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 2, conhecimento das formas contemporâneas de linguagem, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, artigo 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber, redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 1 Linguagens e suas tecnologias, redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 2. Matemática e suas tecnologias, redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 3, Ciências da Natureza e suas tecnologias, redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 4, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 5, Formação Técnica e Profissional, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017. Parágrafo 1 a organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino, redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017. Parágrafo 3º a critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, dos itinerários formativos, considerando os incisos e a V do caput, redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017, parágrafo 5º os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo de que trata o caput, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, parágrafo 6º a critério dos sistemas de ensino,
A oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 1, a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 2, a possibilidade de concessão de certificados intermediários, de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, parágrafo 7º, a oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso V do caput, em áreas que não constam do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos dependerá, para sua continuidade, do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de 3 anos, e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de 5 anos, contados da data de oferta inicial da formação, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, parágrafo 8º, a oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso V do caput, realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, parágrafo 9º, as instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, parágrafo 10. Além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, parágrafo 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 1, de demonstração prática, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 2. Experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 3, atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 4, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 5, estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, inciso 6, cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, parágrafo 12. As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no caput, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, seção IVA da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, incluído pela Lei nº 11.741, de 2008, artigo 36-A. Sem prejuízo do disposto na seção IV deste capítulo, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas, incluído pela Lei nº 11.741, de 2008, parágrafo único. A preparação geral para o trabalho, facultativamente, a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional, incluído pela Lei nº 11.741, de 2008, artigo 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas, incluído pela Lei nº 11.741, de 2008, inciso 1, articulada com o ensino médio, incluído pela Lei nº 11.741, de 2008, inciso 2, subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio, incluído pela Lei nº 11.741, de 2008, parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar, incluído pela Lei nº 11.741, de 2008, inciso 1, os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação,
incluído pela Lei nº 11.741 de 2008, inciso 2, as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino, incluído pela Lei nº 11.741 de 2008, inciso 3, as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico, incluído pela Lei nº 11.741 de 2008, artigo 36-C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no inciso I do caput do artigo 36-B desta lei será desenvolvida de forma, incluído pela Lei nº 11.741 de 2008, inciso 1, integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno, incluído pela Lei nº 11.741 de 2008, inciso 2, concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso e podendo ocorrer incluído, pela Lei nº 11.741 de 2008-A, na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis, incluído pela Lei nº 11.741 de 2008-B em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis, incluído pela Lei nº 11.741 de 2008-C em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado incluído, pela Lei nº 11.741 de 2008, artigo 36. D. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica, de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior, incluído pela Lei nº 11.741 de 2008, parágrafo único. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho, incluído pela Lei nº 11.741 de 2008. Seção V da Educação de Jovens e Adultos, artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018, parágrafo 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Parágrafo 2º. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Parágrafo 3º. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional, na forma do regulamento, incluído pela Lei nº 11.741, de 2008, artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a Base Nacional Comum do Currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Parágrafo 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão, inciso 1, no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de 15 anos, inciso 2, no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. Parágrafo 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos, por meios informais, serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Capítulo I da Educação Profissional e Tecnológica, redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008, artigo 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008. Parágrafo 1º. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino, incluído pela Lei nº 11.741, de 2008. Parágrafo 2º. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos, incluído pela Lei nº 11.741, de 2008, e de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, incluído pela Lei nº 11.741, de 2008.
e de educação profissional técnica de nível médio, incluído pela Lei nº 11.741, de 2008, e de educação profissional tecnológica, de graduação e pós-graduação, incluído pela Lei nº 11.741, de 2008. Parágrafo 3º. Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, incluído pela Lei nº 11.741, de 2008, artigo 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular, ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas, ou no ambiente de trabalho. Regulamento artigo 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008, artigo 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada à matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008, capítulo IV da Educação Superior, artigo 43. A educação superior tem por finalidade: inciso 1, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Inciso 2, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. Inciso 3, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e da criação e difusão da cultura, e desse modo desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Inciso 4, promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade, e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Inciso 5, suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Inciso 6, estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade, estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Inciso 7, promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Inciso 8, atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares, incluído pela Lei nº 13.174, de 2015, artigo 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. Regulamento. Inciso 1. Cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. Redação dada pela Lei nº 11.632, de 2007. Inciso 2. De graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. Inciso 3. Pós-graduação, compreendendo programas de mestrado, doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. Inciso 4. De extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. Parágrafo 1º. O resultado do processo seletivo referido no inciso I do caput deste artigo será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatórios a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação e o cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do edital, assegurado o direito do candidato, classificado ou não, a ter acesso às suas notas ou indicadores de desempenho em provas, exames e demais atividades da seleção, e a sua posição na ordem de classificação de todos os candidatos. Redação dada pela Lei nº 13.826, de 2019. Parágrafo 2º. No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou ao de menor renda familiar. Quando mais de um candidato preencher o critério inicial,
incluído pela Lei nº 13.184, de 2015, parágrafo 3º, processo seletivo referido no inciso, e considerará as competências e as habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular, incluído pela Lei nº 13.415, de 2017, artigo 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização, regulamento, artigo 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente após processo regular de avaliação. Regulamento vide Lei nº 10.870, de 2004, parágrafo 1º. Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou em descredenciamento. Regulamento vide Lei nº 10.870, de 2004, parágrafo 2º. No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das deficiências. Parágrafo 3º. No caso de instituição privada, além das sanções previstas no parágrafo 1 deste artigo, o processo de reavaliação poderá resultar em redução de vagas autorizadas e em suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de cursos, incluído pela Lei nº 13.530, de 2017. Parágrafo 4º. É facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com aquiescência da instituição de ensino, com vistas a resguardar os interesses dos estudantes, comutar as penalidades previstas nos parágrafo 1º e 3º deste artigo por outras medidas, desde que adequadas para a superação das deficiências e irregularidades constatadas, incluído pela Lei nº 13.530, de 2017. Parágrafo 5º. Para fins de regulação, os Estados e o Distrito Federal deverão adotar os critérios definidos pela União para a autorização de funcionamento de curso de graduação em medicina, incluído pela Lei nº 13.530, de 2017, artigo 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Parágrafo 1. As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita, sendo as três primeiras formas concomitantemente, redação dada pela Lei nº 13.168, de 2015, inciso 1. Em página específica na internet e no sítio eletrônico oficial da instituição de ensino superior, obedecido o seguinte, incluído pela Lei nº 13.168, de 2015. A toda publicação a que se refere esta lei deve ter como título grade corpo docente, incluída pela Lei nº 13.168, de 2015, b a página principal da instituição de ensino superior, bem como a página da oferta de seus cursos aos ingressantes sob a forma de vestibulares, processo seletivo, e outras com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica prevista neste inciso, incluída pela Lei nº 13.168, de 2015. Se caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar página específica para divulgação das informações de que trata esta lei, incluída pela Lei nº 13.168, de 2015. A página específica deve conter a data completa de sua última atualização, incluída pela Lei nº 13.168, de 2015, inciso 2, em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para a página referida no inciso, e incluído pela Lei nº 13.168, de 2015, inciso 3, em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público, incluído pela Lei nº 13.168, de 2015, inciso 4, deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte, incluído pela Lei nº 13.168, de 2015-A. Caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve ser semestral, incluída pela Lei nº 13.168, de 2015, b. A publicação deve ser feita até um mês antes do início das aulas, incluída pela Lei nº 13.168, de 2015, c.
Caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações, incluída pela Lei nº 13.168, de 2015, inciso 5 deve conter as seguintes informações, incluído pela Lei nº 13.168, de 2015 a lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior, incluída pela Lei nº 13.168, de 2015, b a lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso, e as respectivas cargas horárias, incluída pela Lei nº 13.168, de 2015, c a identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou cursos, sua titulação, abrangendo a qualificação profissional do docente e o tempo de casa do docente de forma total, contínua ou intermitente, incluída pela Lei nº 13.168, de 2015, parágrafo 2º os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos de acordo com as normas dos sistemas de ensino. Parágrafo 3º obrigatória frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância. Parágrafo 4º as instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária. Artigo 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. Parágrafo 1º os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo 2º os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente respeitando seus acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. Parágrafo 3º os diplomas de mestrado e de doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior. Artigo 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei, regulamento artigo 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio. Artigo 51.